Jesus aparece a 7 dos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Responderam-lhes: Nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco. E naquela noite nada apanharam. Mas ao romper da manhã, Jesus se apresentou na praia. Todavia, os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, não tendes nada que comer? Responderam-lhe: Não. Disse-lhes ele: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam puxar, por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Quando, pois, Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão cerca de 200 côvados. Ora, ao saltar em terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima delas, e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei alguns dos peixes que agora apanhastes. Entrou Simão Pedro no barco, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos seus discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és? Sabendo que era o Senhor. Chegou Jesus, tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos, depois de ter ressurgido dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes? Respondeu-lhe ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe ele: Apacenta os meus cordeirinhos. Uma amiga me mandou esse texto agora de manhã, porque ela está na igreja, e ela falou: lê João 21. E eu, antes de falar aqui para vocês, eu já tinha lido e chorado. Porque às vezes a gente fica se perguntando se Jesus não vem, se ele vai vir. E ali, naquela situação, né, os discípulos próximos ao mar de Tiberíades, eles estavam com fome. Os discípulos de Jesus estavam com fome e resolveram ir pescar. Só que passou a noite toda, uma noite inteira pescando. E nada eles apanharam. Mas Jesus apareceu de manhã na praia, de manhã. Depois de uma noite inteira de tentativas, aparece Jesus com eles e diz: Pega a rede e joga do lado direito. E assim eles fizeram. A palavra diz que quando Pedro foi puxar a rede, ela não se rompeu, mas ela tinha 153 grandes peixes. Tinha peixe para eles saciarem a fome e tinha peixe para mais gente também. E quando Jesus os chamou para perto, já tinha um peixe na brasa, que Jesus já tinha providenciado. Ele sempre chega. Ele chega para você, na hora que precisa, no limite entre a fome e o desespero. E ele não só chega com a provisão, mas ele chega com abundância. Ele vem com muito mais do que a gente precisa. Ele vem com coisas além daquilo que a gente pede, para que a gente possa experimentar de quem ele é. E ele não só vem com o que a gente precisa, ele vem com a presença, com a comunhão. Porque por ser Jesus, simplesmente ele poderia encher aquela rede de peixes, fazê-los experimentar essa abundância, esse milagre, e sair. Mas ele ficou. Partiu o pão, que já tinha, e o peixe, que já estava na brasa, e mostrou presença e quis comunhão com eles. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Não só por aquilo que ele pode ofertar para nós, não só por aquilo que ele pode nos entregar, porque ele pode nos entregar, a bênção está com ele. Ele é a bênção, ele é a porta. Ele é a porta por onde se entram todas as bênçãos. Ele é a porta, ele é o caminho.
para a salvação, mas ele é a presença também. A presença que gosta de relacionamento. O Senhor se relaciona conosco e ele tem prazer nisso. Nos ensina que nós não devemos apenas buscar o que ele pode nos dar com as próprias mãos. Porque Jesus poderia, como ele mostrou, aparecer ali com peixe na brasa como ele fez e não ter pesca nenhuma. Para ensinar uma lição que se deve persistir no trabalho, né? Porque esse era o trabalho de alguns discípulos ali, principalmente de Pedro, que era pescador. Ele sabia o que ele estava fazendo, só que não conseguiu pegar nada. Então, muitas vezes, você é expert no que você faz, você é profissional no que você faz, mas você não consegue alcançar o seu objetivo. Só que Jesus chega naquele momento mostrando quem ele é com o milagre dele, com a presença e com a comunhão a ser oferecida. E ele poderia muito bem ter chegado apenas com o peixe que estava na brasa. Mas ele quis mostrar que através de uma ordem dele, de um aconselhamento dele, de um direcionamento dele, se nós o ouvirmos, ele diz onde está o peixe. E nós pegamos o milagre com as nossas próprias mãos. Porque teve vezes em que Jesus fez o milagre com as mãos dele e os discípulos presenciaram, como o cego de Jericó, como o paralítico de Betesda, como tantas outras pessoas, a mulher do fluxo de sangue. Mas nesse caso, Jesus mandou eles irem buscar o milagre. E a gente também tem que estar preparado para ir quando ele mandar buscar. Porque muitas vezes ele não só faz, porque ele pode fazer. Mas ele te dá uma voz de comando para você ir e executar aquilo que ele mandou. Obrigada, Juliana, pelo texto de João 21. Que Deus a abençoe poderosamente e te transborde na terra para ser a mulher que ele te chamou para ser.